Bem, pessoal, bom dia. Vamos começar aí mais uma semana de aula. Na semana passada a gente deu aula ao vivo, né? Foi muito bom rever vocês. E aí a gente vai voltar com a aula essa semana gravada, tá? Na agenda virtual vai lá as atividades, né? Que eu vou passar hoje. Outra coisa, vocês assistiram o filme? Mais uma vez, aqueles que não conseguiram assistir o filme, pode estar entrando em contato comigo. Eu tenho um link, eu posso tentar repassar para vocês, tá bom? E depois eu vou verificar também se tem na plataforma de streaming os filmes que eu falei para vocês. A gente vai começar a aula de hoje falando sobre o conceito de força, já que na aula passada a gente falou de gravidade e a gente falou também dos conceitos de queda, né, e lançamento. E grandezas, gravitação não, gravitação é só a partir do próximo ano. Grandezas, tá? Bem, para a gente poder falar do que é força, força é toda ação capaz de deformar, modificar e mudar a trajetória de um corpo, seja ele a direção e o sentido desse corpo. Se você pega uma latinha de refrigerante, depois que você bebe esse líquido e você amassa a latinha, você está usando o conceito de força. Se você pega essa latinha e joga essa latinha, você também está usando o conceito de força. Só que se a gente for analisar a força ela se aplica de duas formas, tá? Nós temos as forças que são consideradas forças de contato e nós temos as forças que são consideradas forças de campo. Bem, professor, bem simples. Olha, analisa aí, ó. Força de contato, tá? Olha, observa, ó. Força de contato é a força onde, para que ela exista, é necessário o contato, tá? O fato de eu pegar e empurrar o quadro, eu estou agindo de contato. Esse quadro só vai ser empurrado se eu tocar nele, se houver contato, tá? É claro que do ponto de vista físico, eu coloquei dois conceitos aqui da força de contato. Quais são os dois conceitos que você aplica no seu dia a dia? É a força normal, que é toda e qualquer força oposta à superfície de contato. Por exemplo, quando você senta, a força normal é uma força oposta ao contato que você está exercendo. E a força de atrito, que é a força, por exemplo, que permite que você segure a caneta que você está na mão nesse momento, ou o lápis, ou até mesmo é a força que permite que você consiga andar, é a força de contato. Você só consegue andar porque você tem contato com o solo. Se eu te suspender, você não consegue andar, tá certo? Quem assistiu o filme Gravidade, lembra, por exemplo, que quando você está, pelo menos a personagem no filme estava dentro da ISS, ela não conseguia se mover se não houvesse contato. Ou então, em algumas cenas do filme, você percebia que ela se movia muito, mas era mesmo que nada. Por quê? Porque se não houver contato, não tem força, não vai haver nenhum rompimento do estado de repouso e nem o rompimento do movimento uniforme, tá certo? O outro tipo de força muito comum, tá, pessoal, é a força de campo. Ah, professor, o que seria essa força de campo? A gente viu, né, por exemplo, que semana passada nós tivemos, pelo menos por 3 dias, uma lua muito bonita, tá? E essa lua, professor, o que era? Na verdade, essa lua, que é chamada por muitos de superlua, é quando a lua ela está muito próximo da Terra, né? Existe na física esse conceito, é chamado de perigeu. É quando a lua ela atinge o ponto de maior proximidade da Terra. Mas esse fenômeno que a gente chama muito bonito, ele, para os cientistas, ele é um momento de muita análise. Análise por quê? Porque no momento que a Lua está muito próximo da Terra, existe uma grande interação de uma força. E que força é essa? É uma força gravitacional. Essa força gravitacional, pessoal, a gente não consegue vê-la, mas é uma força que existe, chamada força de campo. Por exemplo, professor, o que é força de campo? É uma força, tá, onde não há necessidade do contato
para que ela exista, tá certo? Um dos maiores representantes da força de campo que a gente conhece é a força gravitacional, tá certo? Que muitas vezes a gente chama de campo gravitacional. Quando você estiver lá no segundo ano ou até mesmo no terceiro ano, a gente vai trabalhar muito esse conceito de campo gravitacional, tá? Na verdade, esse conceito é no primeiro, tá? Campo gravitacional é o campo que permite, por exemplo, que satélites fiquem orbitando em torno da Terra. O que você vai ver no segundo ou possivelmente no terceiro é o campo elétrico e o campo magnético, que muitas vezes esses dois são um só, tá certo? O campo elétrico e o campo magnético são dois exemplos também de campos onde não há necessidade do contato para que eles existam, tá certo? Você consegue visualizar a ação da força, você não consegue ver, tá bom? Essa ideia do campo elétrico e do campo magnético, o magnético é muito simples, né? É aquele do ímã. Por exemplo, você consegue deslocar um ímã, uma moeda, por exemplo, sem ter contato com essa moeda. Essa característica é o campo magnético. Então, a ideia de força está relacionada a isso. É claro que um pouco mais à frente, nas próximas aulas, a gente vai começar a falar da força, principalmente as forças de contato e, consequentemente, as forças gravitacionais, que são as forças que nós trabalhamos no 8º ano, tá bom? A gente vai dar um time aqui em relação à força, tá? Vamos deixar isso para a próxima aula. A gente vai começar a falar de forças resultantes, mas para a gente poder falar de forças resultantes, a gente tem que entender quem é responsável por essas ações de força. Então nós temos aqui, pessoal, o conceito de grandeza. Pessoal, o que é grandeza? Fisicamente falando, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Você está em casa agora, uma das grandes recomendações da OMS é que a gente não saia de casa. E se você sair de casa, para onde você for, a recomendação é que a sua temperatura seja o quê? Medida. Então a medida de temperatura é uma grandeza, tá certo? Então o tempo dessa aula é uma grandeza, a gente pode medir o tempo. A minha altura é uma grandeza, eu posso medir minha altura, certo? Então a gente tem várias unidades que podem ser considerados como grandezas, tá certo? Quando a gente fala de grandeza, que é tudo aquilo que pode ser medido, existem algumas características que não são classificadas como grandezas. A maioria delas a gente considera como sentimento, tá? Como dizia, se não me engane, se eu tiver errado o autor, é que a medida de amar é amar sem medidas. Não sei se era Camões que falava isso, mas a medida de amar é amar sem medidas. Mas o amor não é uma grandeza. O amor não tem como a gente medir. Além do amor, existe a raiva, o ódio. Quer dizer, sentimentos não podem ser considerados como grandezas porque a gente não consegue medi-las, tá bom? Bem, como a gente sabe, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Eu coloquei aqui dois exemplos, o tempo e a altura, mas nós vimos bem mais exemplos, tá? O amor, a raiva e a tristeza são sentimentos que a gente não consegue medir. Como nós não conseguimos medir, eles não são considerados grandezas. Bem, voltando aqui, a gente tem o seguinte, como a gente está falando de grandeza, na física nós temos dois tipos de grandeza, tá certo? Nós temos a grandeza escalar. Professor, o que é a grandeza escalar? Pessoal, é bem simples. A grandeza escalar é a grandeza que, quando você escuta, se ela te representa uma boa caracterização, é porque essa grandeza ela está muito bem representada, então ela é uma grandeza escalar. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Se eu digo assim, nesse exato momento são 9 horas e 27 minutos. Quer dizer, bastou eu dizer para vocês um valor numérico e uma unidade de medida.
Valor numérico, ó, 9 horas. O 9 é o valor numérico, hora é a unidade de medida e 27 minutos. 27 é o valor numérico e minutos é a unidade de medida. Então, quando simplesmente o valor numérico e a unidade de medida fica bem caracterizado, ele é considerado como uma grandeza escalar. A temperatura é uma grandeza escalar. A massa é uma grandeza escalar. Quando eu falo assim, esse pincel tem 40 gramas. 40 é o valor numérico, gramas é a unidade de medida. Não precisa mais nada, tá certo? Então nós temos algumas medidas que são consideradas como grandeza escalar. Se para você escutou o valor numérico, escutou a unidade de medida, não precisa mais de nenhuma informação, aí fica caracterizado como grandeza escalar. Então a grandeza escalar, ela precisa somente de um número e de uma medida, tá? Já a vetorial, além do número e da medida, é necessário um vetor. Como assim, professor? Aí é isso que eu queria falar para vocês. Para a gente, eu vou falar de grandeza vetorial no momento que eu explicar vetor. Professor, o que é vetor? Fisicamente falando, vetor é uma semirreta que ela possui uma origem e uma extremidade, e essa semirreta, chamada de vetor, ela caracteriza uma direção e um sentido. No momento que ela caracteriza uma direção e um sentido, e aí é importante a gente saber, para cada direção nós só temos dois sentidos. As direções mais comuns que nós temos é a horizontal e a vertical. Na direção horizontal, nós podemos ter dois sentidos. Aqui, ó, podemos botar para a direita ou para a esquerda. E na vertical, para cima ou para baixo. Então, essa característica de vetor é o que nos permite a gente identificar se a grandeza ela é vetorial. Um exemplo de grandeza vetorial. Vou dar só um exemplo. Se você não estivesse passando por esse momento tão delicado e seus pais dissessem assim, vamos viajar, e a gente vai viajar a uma cidade distante de Fortaleza, 100 quilômetros, aí você ia ficar, mas para onde é que eu vou? 100 quilômetros de Fortaleza, eu vou ter vários lugares para poder ir. Agora, se seu pai diz assim, nós vamos viajar a uma cidade ao norte de Fortaleza, 100 quilômetros. Aí, no momento que eu caracterizo uma direção e um sentido, aí essa informação para mim está completa. Essa característica de direção e sentido, ela é muito usada, por exemplo, quando a gente vai brincar de caça ao tesouro. Ou então, existe uma prática esportiva que é muito comum entre os escoteiros, que são chamados corridas de orientação. O que são essas corridas de orientação? Eles recebem um mapa, uma bússola, e aí lá eles têm que, por exemplo, nessa corrida de orientação, eles têm que percorrer uns caminhos, muitas vezes entre as florestas, orientados pelo mapa e pela bússola. A bússola, ela tem a função de caracterizar a direção e o sentido, é óbvio, e o mapa, o deslocamento. Aí muitas vezes ele diz assim, na corrida de orientação ele pede para você andar 500 metros ou muitas vezes até passos, né? 80 passos ao sul. Aí você olha na bússola a direção e o sentido sul, e aí quando você se desloca para o sul, você anda 80 passos. Chegou no ponto, ele vai dar o segundo passo, e assim é como se fosse uma corrida ao tesouro. E isso nos traz um critério de grandeza vetorial muito grande, tá?
Vocês podem até tentar fazer em casa algumas brincadeiras com seus irmãos ou até com seus pais, né, de esconder o objeto e tentar fazer um mapa para que eles possam assim se orientar usando o conceito de grandeza vetorial. Talvez os pais não gostem muito, né, pai? Mas é bem interessante. Infelizmente, nesse momento que a gente está todo mundo guardado e confinado dentro de casa, pelo menos alguma atividade que a gente possa interagir entre todos. Então essa brincadeira de você esconder o objeto e tentar orientar através de coordenadas é uma característica bem interessante, tá certo? Bem, pessoal, como a gente acabou de concluir o conceito de grandeza e de vetores, a gente vai falar de força resultante e de adição, subtração e também até multiplicação de vetores, tá? Os métodos de adição e todas as características que a gente pode ter com os vetores, tá bom? Bem, eu coloquei aqui o conceito da força resultante. O que seria a força resultante? É porque, na verdade, em um corpo você pode ter diversas forças atuando nesse corpo, mas existe uma força chamada de força resultante. Vou dar só um exemplo bem simples. Uma pessoa que está pulando de um avião e abre o paraquedas, essa pessoa ela vai cair com o paraquedas aberto com uma velocidade menor. Mas por que ela vai cair com uma velocidade menor? Porque simplesmente existe uma força que puxa ele para baixo, mas com o paraquedas aberto vai ter uma força também agindo para cima, fazendo com que a resultante das forças que ainda é para baixo seja menor. Eu coloquei aqui também, por exemplo, na horizontal. Vamos supor que quando você empurra o carro, você está aplicando força, mas se outra pessoa vier lhe ajudar, a resultante das forças seria a força dessa pessoa mais a sua força empurrando o carro. E aí esse critério de forças resultantes, na verdade, ela é uma componente só que representa várias aplicações de força. No livro de vocês, quando a gente fala de força resultante, você vai ter uma imagem aí de várias formigas carregando um amendoim. E você observa que você vai ter umas 6 formigas, né? Só que o que acontece? Esse amendoim, ele anda em uma só direção e sentido. A força que essas formigas fazem, ela pode ser simplesmente substituída por uma só força. Você tem 6 formigas aplicando força, mas essa força ela pode ser substituída por uma só. Quando eu posso substituir várias forças por uma só, essa força que é uma só, ela é chamada de força resultante. Imagina, como você está olhando aí o livro, essas várias formigas que estão carregando essa noz, se eu substituir pelo meu dedo e empurrar, eu estou empurrando, substituindo as 6 formigas. Isso significa que a força que eu aplico, ela é resultante à força que as formigas fazem ao amendoim. Mas vamos voltar aqui, ó. Eu coloquei aqui alguns exemplos de força resultante, principalmente em um objeto. Esse objeto está em uma superfície, onde tem um bloco, e aí esse bloco existe uma força, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 componentes de força. A primeira coisa que você tem que ver, pessoal, quando houver aplicação de várias forças, é olhar a direção e o sentido dessas forças. Se as forças tiverem a mesma direção, ó, lembra que a gente falou de direção? Ela pode ser vertical ou horizontal. Então a gente tem aqui 2 forças na direção horizontal e de mesmo sentido. Como eles possuem o mesmo sentido, você aqui nesse caso você pode dizer que a força resultante é a soma F1 mais F2, é a soma das forças, tá certo? No caso aqui da imagem abaixo, você observa a mesma situação, só que agora com forças sendo na mesma direção, mas em sentidos opostos. E aí quando forem em sentidos opostos, a resultante é a subtração.
F1 menos F2. Eu vou colocar aqui esses tracinhos, porque o tracinho, pessoal, caracteriza o módulo, tá, pessoal? Professor, o que é módulo? Módulo, eu não olho, na matemática a gente trabalha muito a ideia do positivo e do negativo, né? Na física também, mas quando a gente fala de vetor, a gente utiliza muito os valores em módulo. Por que a gente utiliza em módulo? Porque o que me importa aqui é o valor da força. E aí, quanto maior, por exemplo, se F1 for maior do que F2, eu sei que esse bloco vai andar para a direita. Agora, se F2 for maior que F1, eu sei que esse bloco vai andar para a esquerda. E o que caracteriza isso? É que independente de F2 ser maior que F1, o que importa aqui é o valor do módulo, porque se eu souber que F2 é maior, eu já sei qual é o sentido, tá bom? Outra característica que nós temos é quando os vetores, eles são em direções diferentes. E aí a gente colocou que as duas situações são muito constantes no nosso dia a dia. O primeiro vetor, você tem duas forças partindo em direções diferentes. E o segundo vetor, você tem dois vetores também em direções diferentes. Qual é a diferença desses dois vetores? Um, ele é perpendicular. Professor, o que é perpendicular? É quando os dois vetores formam um ângulo de 90 graus. E o outro é quando os vetores, eles são de direções diferentes, não perpendiculares. Eles não formam um ângulo de 90 graus. Ele pode ser qualquer outro ângulo, menos 90 graus. Professor, esses dois casos aqui, matematicamente falando, esse aqui, você tem um ângulo de 0 grau ou 360 graus, vou até botar aqui, 0 grau ou 360 graus, aí eu somo. Quando ele for de 180 graus, eu subtraio. Quando ele for de 90 graus, a gente vai ver, que eu vou explicar ali do lado, qual é o conceito, porque existem duas técnicas que a gente utiliza aqui, tá? Que aí é a regra do paralelogramo ou a regra do polígono. E aqui a lei do cosseno, que é um conceito que você vai ver de uma forma mais aprofundada no próximo ano, mas a gente vai falar aqui porque o importante é a gente aprender, o importante é a gente ver. Mesmo que a gente não trabalhe isso esse ano, só o fato de a gente já estar trabalhando e mostrando, isso significa que lá na frente o seu cérebro vai ativar quando o professor for falar da lei do cosseno, o seu cérebro já vai estar ativado, ó. O professor falou isso aí ano passado. Eu lembro que ele falou, tá certo? Então, aqui, ó, quando for 0 a 360, eu somo. Quando for 180, eu subtraio, tá? Lembrando, como é força, é uma grandeza vetorial, tá, pessoal? Na empolgação, eu tinha até esquecido de falar. A grandeza vetorial é uma grandeza que precisa de uma direção e de um sentido, tá? Além do valor numérico e da unidade de medida. Então, a força é uma grandeza vetorial, como a gente está mostrando aqui. Então, aqui a gente subtrai, lembrando que aquele que tiver maior valor vai adotar o sentido. E a gente vai ver esses dois aqui, ó. Por que esses dois aqui? Porque a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o conceito de vetores. O que seria o conceito de vetores? Na física é muito comum trabalhar com vários vetores. Um exemplo, eu vou colocar aqui para a gente trabalhar a primeira regra, que é a regra do polígono. O que é que diz a regra do polígono? Independente da quantidade de vetores que você tiver disposta para a situação, eu tenho aqui, eu vou botar aqui, ó, vetor A, vou botar aqui, ó, vetor B, vou botar aqui, ó, vetor C.
O que é que diz a regra do polígono? A regra do polígono, a ideia é você fechar um polígono, tá certo? Como? Tá? É o seguinte, eu vou botar a regra do polígono, ele consiste, independente da ordem dos vetores que você pegar, nesse caso lembra muito a aritmética, que a ordem das parcelas não altera a soma, independente da ordem dos vetores que você escolher, também não vai mudar e nem vai alterar o sentido do vetor resultante. Então aqui a gente vai consistir em quê? Ó? Eu vou pegar o vetor A, aqui o vetor A, na extremidade, ó, origem, extremidade. Na extremidade do vetor A, eu vou traçar o vetor B. Deixa eu ajeitar aqui que o dedinho cortou. E na extremidade do vetor B, eu vou traçar o vetor C. O que é que a gente pode observar aqui, ó? Vetor A, vetor B e vetor C, todos na extremidade foram colocados em sequência. Você observa que ficou uma origem e uma extremidade livres. E o vetor resultante, basta você, com a régua, você ligar esse vetor. Tá aqui, ó, liguei o vetor. Ao ligar esse vetor aqui, ó, que fechou o polígono, é o que eu chamo de meu vetor resultante. Esse vetor resultante que eu tenho aqui é a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Tá certo? É claro que esse arranjo não ficou tão legal, mas se eu mudar, por exemplo, o sentido desse vetor aqui, automaticamente vai me dar um outro vetor resultante. Por exemplo, se esse vetor C, em vez de ser para cá, fosse assim, ó, olha aí como é que ia ficar, ó. O vetor A, ó, aqui o vetor A, o vetor B e o vetor C. Já está aparecendo, sabe o que aqui? No momento que eu fechar, um trapézio, ó. Fechou esse vetor aqui, que fecha é a minha resultante, é a soma dos vetores A, B e C, tá? Bem, pessoal, essa regra que eu falei para vocês é a regra do polígono, certo? Além da regra do polígono, ali a gente tem dois vetores, né, que a gente falou que os vetores são perpendiculares. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Professor, o que seria essa característica do vetor ser perpendicular? Eu tenho dois vetores, vetor A e eu tenho o vetor B, e eles são perpendiculares. Que é isso? Forma um ângulo de 90 graus. Nesse caso, como eu falei para vocês, nós temos duas regras. Eu posso usar a regra do polígono. O que é que consiste a regra do polígono? Eu traço o vetor A, na extremidade do A eu traço o vetor B, aqui é o vetor A, e aí eu fecho, ó. Esse meu vetor aqui é o meu vetor o quê? Resultante. Como ele é resultante, matematicamente falando, pessoal, essa imagem que ele me forneceu aqui é um triângulo retângulo. E para você determinar essa medida aqui, que matematicamente nós chamamos de hipotenusa, a gente tem que usar o teorema de Pitágoras. Professor, o que é que diz o teorema de Pitágoras? Quem é o ângulo reto? É esse cara aqui, ó. Quem é o segmento oposto, ó, de frente a ele, ó? Quem está de frente a ele, ó, é o R. Então,
R ao quadrado é igual, ó, o A e o B, pessoal, são chamados de catetos. Então vai ficar o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Isso é chamado de teorema de Pitágoras. No momento que você, aqui no caso em exercícios, o A e o B são valores. No momento que ele dá o A e no momento que ele dá o B, basta você substituir, resolver e aí você vai encontrar valores. É claro que isso vai ficar, a gente vai tirar uma aula só para resolução. Eu vou na próxima aula mostrar resoluções de força resultante com vocês, tá? E aí a gente vai usar a regra do polígono ou a regra do paralelogramo, que a gente vai ver agora a ideia do paralelogramo. Professor, e o que seria o paralelogramo, né? Vou apagar aqui para a gente trabalhar o paralelogramo, porque o paralelogramo ele pode ser de duas formas, né? No caso ali, o mais comum, você tem dois vetores. Vou botar aqui a regra do paralelogramo. Se você tiver um vetor aqui, ó, muitas vezes a regra do paralelogramo consiste de dois vetores que partem do mesmo ponto. Já a regra do polígono não, eles são encaixados, sempre na extremidade. Já aqui não, você tem, ó, dois vetores, vetor A e o vetor B. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Ó, vetor A, vetor B. O que é que a gente pode perceber aqui? Que o vetor A e o vetor B, eles saem do mesmo ponto, da mesma origem. Então, como é que a gente vai proceder aqui, professor? A gente vai fazer, ó, a regra do paralelogramo. Tá vendo o vetor A? Eu vou traçar um vetor paralelo ao vetor A aqui, ó, na extremidade do B, ó. Esse vetor aqui eu vou chamar de A. Tá certo? Tá vendo o B? Na extremidade do A eu vou traçar um vetor paralelo, ó. Primeira característica, podemos observar que tem um ponto comum de saída e um ponto comum de chegada. Se tem um ponto comum de saída e um ponto comum de chegada, você pode, ó, do ponto comum de saída vai ser a origem do teu vetor resultante até o ponto comum de chegada, que vai ser a extremidade do teu vetor resultante, tá aqui ele, a resultante. Lembrando, se for um ângulo de 90 graus, a aplicação é a mesma do teorema de Pitágoras. Vetor resultante ao quadrado é o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Ok? E para encerrar, a gente tem a lei do cosseno. Professor, mas o que é a lei do cosseno? Quando for no 9º ano, vocês vão trabalhar esse conceito da lei do cosseno de uma forma bem mais aprimorada, tá? Principalmente com o professor de matemática. A gente trabalha de uma forma bem superficial. Onde é que a gente aplica no nosso dia a dia? Uma série de fatores. No momento as academias estão fechadas, mas existem alguns exercícios que utilizam os conceitos de vetores. Por exemplo, nos portos existe uma atividade chamada de prático, né? O que é que o prático faz? O prático, pessoal, ele é responsável em todos os navios que chegam ao porto. É responsabilidade do prático de ancorar esse navio ao porto. Mas não é só ele assumir o navio. Muitas vezes é necessário que existam
pequenos barcos rebocadores para levar esse navio até o porto, ou muitas vezes quando esse navio dá um problema, existem barcos rebocadores. E como é que um barco pequeno, muitas vezes ele é pequeno, ele consegue rebocar um navio? Essa ideia de rebocar simplesmente não é só um barquinho puxando o navio. Muitas vezes são 2 ou até mais barcos puxando esse grande navio. Mas na maioria dos casos são 2 navios. E esses 2 navios, eles são dispostos dessa forma aqui, ó. Aqui é a proa do navio. Aí é amarrado grandes cordas ao barquinho pequeno. Aí um barquinho pequeno vem aqui e o outro barquinho pequeno vem aqui. E aí esses barquinhos pequenos puxam, se deslocam e fazendo com que o navio vá junto. Não é da idade de vocês, mas é da minha idade também. Um exemplo bem simples da aplicação desse vetor. Tinha um brinquedo que era mais as meninas, podem perguntar à mãe de vocês. Os pais também vão lembrar, mas pergunte à mãe de vocês. Era um vai e vem. Era um barbante duplo. Você tinha um puxadozinho aqui e você tinha uma esfera de plástico no formato de bola de beisebol. Que a gente fazia isso aqui, ó. A gente puxava assim, ó. Aí, quando a gente puxava, ele ia para o outro lado. Aí chegava no outro lado, era 2 pessoas, né? O que acontecia? Quando você fazia esse movimento, você observasse a corda fazia esse movimento aqui, ó. E quando ele fazia esse movimento, ele empurrava o objeto para frente. A mesma coisa que está acontecendo com o navio. Professor, e fisicamente, o que é que acontece? Fisicamente falando, está aqui os 2 vetores, eles partem do mesmo ponto. Então a gente tem que aplicar a regra do paralelogramo. Então aqui eu vou chamar de vetor A. Ajeitar esse A que está horrível. O vetor A não melhorou nada, mas vai dar certo. E o vetor B. Então aqui, ó, na extremidade do vetor A, eu vou traçar um vetor paralelo a B. Na extremidade do vetor B, eu vou traçar um vetor paralelo a A. Tem um ponto comum de saída, tem um ponto comum de chegada. E aqui, ó, você vai traçar o vetor. Esse vetor aqui é o vetor resultante. É claro que não tem no livro de vocês, mas eu, como professor que vocês gostam muito, eu vou encerrar essa aula mostrando para vocês como é que a gente poderia matematicamente calcular isso aqui. É claro que tudo vai depender do ângulo formado aqui, ó. Tá certo? Vocês não viram ainda, não precisam endoidecer com esse cálculo, só próximo ano. Vai ficar, ó, que a resultante ao quadrado é simplesmente A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Ai, professor, quem é o cosseno de θ? Θ é esse ângulozinho aqui, ó. Que aí a questão muitas vezes vai te fornecer o valor, mas não se preocupe não, quando for ano que vem, esse valor, quando você começar a trabalhar seno, cosseno e tangente, vai fazer parte da sua vida até muito tempo. Vocês vão aprender uma canção muito legal, viu? Mas essa canção eu vou deixar para o professor de matemática. Um abraço, desejo tudo de bom para vocês e a atividade vai na agenda online, tá bom? Um beijo, boa semana.